já imaginou sair do Brasil e se tornar professor de uma das principais universidades nos Estados Unidos? E, além disso, continuar profundamente conectado à implantodontia, ao White Eye, à traumatologia, cirurgia ortognática e ainda, adivinha, tocar bateria. Hoje, o nosso episódio é com um brasileiro que construiu uma carreira admirável fora do país, sem nunca se desconectar com as suas raízes. É com grande prazer que nós recebemos hoje aqui no Dental Unit Podcast o professor Valdemar Pulido. Professor, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado pela introdução, uma honra participar desse podcast do Dental Unit com vocês, profissionais da área da saúde e também profissionais da área do podcast e compartilhar um pouco da nossa história. Obrigado pela oportunidade. O professor Valdemar fala com a gente diretamente dos Estados Unidos, de Indiana, onde é a sua casa, e o Christian está falando com a gente diretamente da Suíça e eu, Tatiana, aqui do estúdio do podcast Curitiba. Professor, vamos começar falando um pouquinho das suas origens, né? Antes da gente falar da sua carreira, sua brilhante carreira nos Estados Unidos, conta um pouco para a gente como é que foi a sua formação, a sua atuação no Brasil, que construiu esse momento para o senhor chegar aonde o senhor está hoje. Bom, vou começar pelo princípio, como se diz, né? Eu sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e quando eu era adolescente, eu tinha aparelho ortodôntico e eu achei aquilo muito legal e resolvi ser dentista, para ser ortodontista. Minha faculdade foi feita na PUC do Rio Grande do Sul e eu me formei lá muito tempo atrás, 1984, fizemos 40 anos de formado o ano passado. E aí, no terceiro ano da faculdade, eu fui aprender o que realmente era ortodontia, achei aquilo um pouco lento, achei um pouco devagar demais. Mas aí eu vi uma outra área da cirurgia, que era a cirurgia ortognática, que é uma combinação entre cirurgia e ortodontia. Falei, é isso que eu quero fazer. E eu tive muitos bons mentores como aluno da odontologia na PUC, na área da cirurgia. O professor Fernando Calduro, o professor João Efraim Wagner. E eu, em seguida, a PUC do Rio Grande do Sul, ainda é, na verdade, mas na época era ainda mais, eu acho, porque tinham poucos cursos, né? Hoje tem muitos cursos, na época tinham poucos cursos. Era considerado, assim, um dos melhores cursos de pós-graduação em cirurgia do Brasil, um dos melhores da América do Sul. E eu, em seguida, me formei e já entrei para o pós-graduação de cirurgia na PUC do Rio Grande do Sul, né? Esse ano até o programa de pós-graduação da PUC fez 50 anos. E eu fui um dos alunos, do mestrado já existia há muito tempo, era uma combinação residência com mestrado. 3 anos de dedicação exclusiva. Então, assim que começou, na PUC do Rio Grande do Sul, até hoje sou muito grato às oportunidades que eu tive na PUC. E lá na PUC, na cirurgia, a gente teve a oportunidade, na época, de ir para passar um mês. Eu passei 6 semanas em Buenos Aires, na Argentina, num hospital chamado Hospital Alemã. E lá eu conheci outros professores da Argentina, amigos do meu professor da PUC, professor Wagner, que eram muito amigos dos professores na Universidade do Texas, em Dallas, que ainda é hoje, mas era também mais ainda, talvez na época, a meca da cirurgia ortognática no mundo, onde tudo começou. E aí, na época, em 87, eu apliquei, ganhei uma bolsa da CAPES e fui para estudar em Dallas. Olha só. Mas tudo começou lá em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul, né? E teve algum momento, assim, que foi para você, ou alguma pessoa, alguma experiência, alguma situação que foi determinante, assim, para mudar tudo e entrar nessa vida acadêmica e, consequentemente, outros gols, né? Eu não posso dizer uma pessoa só, né? A gente nunca tem um mentor só, mas eu tive sorte de ter um professor muito importante na minha carreira. Quando eu era aluno, terceiro ano, o professor Fernando Calduro, de Porto Alegre, até hoje trabalha lá em Porto Alegre. E ele foi um grande mentor e incentivador, né? Às vezes a gente tem um professor bom, mas não incentiva muito. O Fernando sempre foi um cara que me incentivou muito. Era um cara desbravador, top. Ninguém fazia, por exemplo, uma determinada técnica cirúrgica que ele já fazia. Ele era um professor jovem, motivado. Foi meu paraninfo da formatura, né? Porque foi a primeira turma que ele pegou e me motivou, incentivou muito. E eu, claro, onde ele abriu a porta, eu ia mais, né? Vamos fazer um trabalho. Eu ia para a biblioteca, lembrando que na época não tinha computador, eu tinha que ir para a biblioteca mesmo, caminhar nos corredores, achar os artigos, fazer xerox, ir para casa, ler.
escrever em máquina de datilografia. Então, o Fernando foi o professor João Efraim Wagner, que já faleceu há um tempo. Ele era o diretor do programa de pós-graduação da PUC, do Rio Grande do Sul, e também muito me incentivou, me arrumou bolsa para ir a Buenos Aires. E na época eu não tinha condição de fazer muita coisa. Meu pai fez muita coisa por mim e meus irmãos, mas não era assim uma condição que eu podia passar um mês em Buenos Aires à toa, né? Então, ele conseguiu uma bolsa para eu ficar em Buenos Aires, num lugarzinho lá, comendo na universidade, enfim. E lá em Buenos Aires eu tive 2 mentores também muito importantes, o professor Hermes Becerra e o professor Enrico Müller, que tinham contatos fortes com o pessoal de Dallas. Então, aí eu apliquei para a bolsa da CAPES, eu fui o primeiro aluno a conseguir uma bolsa da CAPES para estudar no exterior, na PUC, na época, né, na odontologia da PUC, né, em 87, quando eu ganhei essa bolsa. Então, esses caras foram meus mentores iniciais. Claro, depois aí eu vim para os Estados Unidos, fiz mais 3 anos aqui em Dallas de residência, também tive 2 ou 3 ótimos mentores, que são um já faleceu, o Dr. Walker, mas principalmente o professor Ellis, que até hoje é professor aqui, chairman em San Antonio, foi um grande mentor também. E isso tudo foi antes de eu entrar para o mundo da implantodontia. Olha a implantodontia veio depois disso tudo, né? E aí teve meus mentores da área da implantodontia também. Então a gente é uma construção de vários professores bons, as oportunidades vão aparecendo, a gente tem que abraçar, muito trabalho, muita dedicação também, óbvio, né? Valdemar, você colocou para a gente aqui um período da sua jornada, né? Desde a formação, algumas oportunidades, quais que você abraçou, quais que foram fundamentais para você chegar até um certo ponto diante das dificuldades da vida e possibilidades da vida. E você, inclusive, concluiu dizendo que tudo isso que aconteceu, que não foi pouco, foi pré-implantodontia. Agora, se eu der já um galope lá na frente e contextualizando, porque muitos no Brasil almejam uma carreira fora do Brasil, né? Então, quando a gente coloca já o Valdemar de 2025, hoje bem estabelecido na Indiana University, e a gente contextualiza com um sonho sem ação, é só um sonho, né? Você não chega a lugar nenhum, então você tem que ir fazer. Como que surgiu para você e como foram os passos, assim, determinantes para você chegar ao ponto que você chegou como uma posição formal docente nos Estados Unidos? Eu vou tentar encurtar a história um pouco, mas eu acho que eu sempre tive por ter bons professores e bons mentores, sempre gostei de ensinar, aprender e ensinar. Porque quando o cara é professor, tu não está só ensinando, tu está aprendendo todo dia com os seus alunos e com teus colegas, né? Então eu sempre gostei de aprender e ensinar, um pouco CDF, assim como se dizia, né? Ia para a biblioteca, ficava lendo coisas, pesquisando. Então eu fiz residência e mestrado, fui ensinado a ensinar, né? Fazendo um curso de mestrado. Fui para o exterior. Quando eu morei em Dallas, sempre tive essa vontade de ficar. E eu nunca tinha ido para os Estados Unidos até eu ir morar em Dallas. Eu já tinha 26 anos de idade quando foi a minha primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Para morar. Porque eu não tinha como ir passear nos Estados Unidos, não fazia parte da minha rotina. Nunca tinha ido para os Estados Unidos, fui para morar. E ali gostei daquela vida americana, vamos dizer assim, apesar de ser uma vida de residente, né? Não tinha condições de nada. Mas aí, pelas contingências da minha bolsa e falta de experiência, maturidade, enfim, várias coisas, eu acabei voltando para o Brasil, né? Mas ao voltar para o Brasil, eu nunca me desconectei. Primeiro, eu já tinha um diploma brasileiro, muito bom, mais um diploma americano, então foram quase 7 anos consecutivos estudando, né? E aí eu sempre fui muito também, meus mentores me falaram, tem que se manter ligado em associações. Então, eu sempre fui um membro ativo da Associação Americana de Cirurgia, nunca deixei de ser, desde 1989, da Associação Internacional de Cirurgia Bucomaxilo. E lá em 2003, quando começou o ITI do Brasil, eu virei um membro do ITI e sempre fui muito ativo dentro do ITI. E esse networking global, e anos ensinando no Brasil, eu fui full-time professor na PUC, depois parcialmente na ABO do Rio Grande do Sul, onde nós montamos o curso de implantodontia, o Cícero Dinato e eu lá em 2007, eu acho que foi, e assim fomos mais de 10 anos. E depois fiquei um tempo também full-time em consultório particular, mas eu digo que a minha cabeça sempre foi acadêmica, mesmo num consultório particular, documentando casos e escrevendo artigos e indo para congresso networking. E numa dessas aí,
eu vim aqui nos Estados Unidos dar uma aula para um outro evento, e num jantar encontrei o Dean Morton, que é ainda professor aqui da Indiana University, e ele jantando comigo falou: olha, eu estou indo de Louisville para Indianápolis, e a cirurgia lá tem uma vaga, e eu quero montar um implant center, seria ótimo ter um cara como tu. Ainda tem interesse tipo dos Estados Unidos? Eu falei: tenho. Na época eu tinha, né, acabado de casar de novo, e a Mariana, minha esposa, estava grávida do Arthur, que é meu filho hoje. Aí eu consultei a família e disse: olha, oferecer a oportunidade. Apliquei, e claro, nessa altura, como eu já tive um currículo bom, tinha um currículo muito bom, e mantive, eu não parei no tempo o meu currículo acadêmico, tudo que eu fiz na carreira inteira, mais a minha residência que eu tinha feito aqui nos Estados Unidos, lá atrás, nos anos 90. Aí eu vim para cá, apliquei e passei 2 dias, conheci primeiro a cidade, 2 dias entrevistando, e fui contratado de professor titular, que eles chamam aqui, né? Full professor, isso já tem 9 anos, vão fazer já, né? Então demorou um ano essa negociação, e aí eu mudei para cá como professor. Então, vamos dizer assim, parece que toda a minha carreira foi feita para esse momento onde eu fui contratado aqui. Aí, chegando aqui, eu tenho que começar, não do zero, óbvio, mas continuar levando as coisas para frente, usando todos esses anos de experiência. Então, aí entra já um cara com 62 anos de idade, com experiência, com toda essa bagagem nas costas e motivada para uma nova posição e uma nova oportunidade. Então, são portas que se abrem, trem que passa, cavalo encilhado, como se diz lá no Rio Grande do Sul, né? Passa e, cara, sobe ou não sobe. Eu sempre tive essa vontade de voltar para os Estados Unidos, de ser professor, e tá dando certo até o momento. Que legal. Não foi planejado, mas foi um convite que deu certo. Exatamente. Na tua experiência, né? Foi professor muitos anos aqui no Brasil, agora 9 anos aí nos Estados Unidos. O que muda na prática ser professor nos Estados Unidos quando a gente compara com ser professor no Brasil? Olha, o ser professor em si não muda nada, porque os brasileiros são espetaculares professores. O relacionamento, o dia a dia, o ensinar, a criatividade, montar as aulas, vou dizer até que na média os brasileiros são melhores. Até porque tem mais curso hoje em dia, né? Na minha época era um pouco diferente, mas eu até hoje uso recursos ou ideias que me foram ensinadas em 83, 84 pelo Fernando, que era meu professor na época, né? Então, o ser professor não é tão diferente. A diferença é que, infelizmente, aí o cara que só é professor financeiramente não tem o mesmo pagamento, salário, enfim, e não tem os mesmos recursos. Então, aqui, comparativamente, um cara em consultório particular e um cara professor também tem essa diferença grande, como tem no Brasil. Só que o professor tempo integral, ele tem uma vida boa, né? Claro que eu estou num lugar aqui que é um Midwest, que o custo de vida é bom, né? Se eu estivesse morando em Los Angeles, ganhando que eu ganho aqui, talvez não tivesse a mesma qualidade de vida. Tem esse fator também. O cara morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, é diferente do que morar em Caxias do Sul, em Gramado, ou mesmo em Curitiba, que é um lugar super desenvolvido, né? Então, a diferença são recursos que nós temos hoje, melhores aqui. As universidades, mesmo as menos ricas, têm bons recursos, nos proporcionam recursos, proporcionam um tempo relativamente livre de trabalho, uma certa flexibilidade, isso varia muito de escola para escola, e a gente tem como viver bem, sem luxos, mas viver muito bem como professor full-time. Então, aqui o cara que é full-time, tipo, não vai para um consultório. Pode ser 80%, pode ser 60%, aí tem um dia ou dois por semana de consultório. Uhum. Mas aí no Brasil, um professor full-time acaba saindo da universidade às 6 da tarde, já vai atender alguém das 7 às 9 para ganhar um pouquinho mais, ou bota uns implantes lá no sábado, ou faz um curso extra para ganhar mais. Enquanto que Exato. aqui a gente pode fazer um pouco isso também, mas não é necessário, vamos dizer assim. Ô, Valdemar, e olhando essa curva, você falou de alguns exemplos de entrevista e oportunidades, principalmente a oportunidade, mas se a oportunidade bate na porta e você não está preparado com a base,
a oportunidade passa do mesmo jeito, né? Então, quando você contextualizou os diversos pilares que fizeram assim que você fosse um bom fit para essa vaga, como que você pesaria isso para quem almeja uma carreira similar à sua? É titularidade, produção científica, é networking fundamentalmente? O que você pode dar de conselho? Eu acho que é um pouquinho de cada uma dessas coisas. O cara que quer seguir uma carreira acadêmica nos Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo, tem que ter uma carreira acadêmica. Então, se o cara é um cara de consultório particular e de vez em quando dá uma palestra no congresso aqui ou ali, não tem a experiência necessária para ensinar aluno e isso conta. Então, quando abre a vaga em qualquer universidade americana, eles têm uma descrição do trabalho, o job description. E se lá diz que é para ensinar aluno de odontologia a fazer extração dentária e o cara é um mega cirurgião crânio maxilofacial, ele é overqualified, ele não serve para aquela vaga. Então, o best fit, a melhor encaixe para a vaga que está sendo aberta é importante. Claro que daí soma-se ter um pouco de experiência na área que eles estão buscando, né? Ter um network importante, ter boas cartas de recomendação, ter um pouco de produção científica, e também ter uma mentalidade de jogar de novo em equipe, né? Porque aqui é muito a equipe, eles não gostam muito quando tem uma estrela, eles gostam quando tem alguém que já está na equipe e se sobressai um pouco mais, até estimulam isso, mas o cara novo está chegando para se somar àquela equipe, né? Usando uma analogia de esporte, eu vim para somar, estou aqui para jogar o que for preciso. Então, claro, tu imagina quando eu vim para cá mesmo, eu fui contratado para ser professor de exodontia, com toda essa carreira e esse currículo. E Olha por só. 6 meses foi isso que eu fiz. Eu falei, então vou fazer o melhor que eu posso, vou reorganizar a disciplina de exodontia, montei novas aulas, introduzi coisas novas no currículo, ensinei coisas diferentes. Hoje, meu trabalho com dental student é quase mínimo. Eu ainda dou aula para isso, mas eu tenho outro colega aqui, que também é brasileiro, no caso, que assumiu essa parte no meu lugar para eu poder fazer outras coisas, né? Os implantes, as cirurgias, trauma, plantão, ortognático, essas coisas. Então, uma combinação de fatores, né? Networking, bom currículo, dedicação e aprender que tem que botar o rabo no meio das pernas um pouquinho, baixar a bola, fazer networking, jogar o jogo, aprender como é o modus operandi da escola, entrevistar bem. A entrevista na seleção dos candidatos é muito importante. Então, a gente é entrevistado por vários setores da escola, do diretor às funcionárias, todo mundo tem momentos de entrevista, e eles querem alguém que não venha complicar e que venha ser um cara que é agradável de conviver. Isso é importante também, né? Isso é muito importante. Eu acho que mais do que nunca, a gente teve essa conversa agora há pouco com o CEO da Neodent e foi um dos pontos chaves que a gente estava bem curioso para saber, assim, como que o RH entrevista um candidato a CEO, né? E foi exatamente isso. Ele falou, fundamentalmente, a conversa se limitou mais a como você se encaixaria como ser humano no contexto da empresa do que a sua capacidade estratégica, porque você está cercado de mentes brilhantes que vão te ajudar a fazer isso, mas o seu contexto como ser humano é o que mais eles queriam e que mais pesou nas conversas de entrevista. Eu achei um barato, porque, né, eu consigo entender no meu nível hierárquico, mas no CEO eu não esperava que você... Então, mas é isso, né? Valdemar, vamos mudar aqui a chavinha. Você trouxe à tona algo muito interessante. Você falou da sua bagagem da cirurgia fundamental, como cirurgia, e você mencionou também que você tinha um interesse em algum momento que o Implant Center, como hoje, né, tem fundamentalmente sua participação no Implant Center, mas você tem, assim, uma grande história e uma paixão, e você agora mesmo acabou de falar sobre a sua participação mais concreta na traumatologia, na ortognática, que você fala assim, sempre com o olhinho brilhando. Então, assim, o que te fascina tanto num ambiente, num mundo cada vez mais predominante com a implantodontia, você ainda tem um grande interesse nessa área do trauma, né? Eu fui formado e entrei nessa carreira para fazer cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E fui fazer minha residência nos Estados Unidos por causa disso,
para a área de cirurgia ortognática, que foi minha primeira paixão e ainda é. Eu gosto muito de fazer, hoje faço mais do que nunca, porque os colegas que faziam antes de mim aqui se aposentaram e eu já tinha uma formação muito boa nisso, e como eu brinco assim que eu fazia cirurgia ortognática com fio de aço e modelo de gesso, e hoje faço tudo virtual com placa customizada. Então eu sou velho o suficiente para ter feito coisas antigas, usar máquina de datilografia, mas tenho um cérebro jovem o suficiente para entender AI e todas essas coisas que estão aí hoje. Então isso ajuda. Quando eu era aluno da PUC, o meu professor falava, vai ganhar muito dinheiro fazendo com implantes, ele dizia, tirando implantes, porque não existia essa integração. Em 88, 89, que eu comecei a ter contato com Brånemark, com essa integração e esse tipo de coisa. E aí, quando eu voltei de Dallas em 91, 92, que eu comecei a me envolver com implantes, com a osteointegração, com Brånemark, eu fui, né, sistema Brånemark por anos, aí depois veio a ITI, Salma, essas coisas todas. Então, ainda hoje, a minha área é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. A implantodontia é uma área importante, sem dúvida. E eu hoje faço casos bem complexos da implantodontia, customizados, zigomáticos e grandes enxertos e essas coisas todas, que é o que a minha profissão de cirurgião me permite. Também, por causa da implantodontia, tive que aprender a fazer, aprender muito com a área de pele, de tecido mole. Então, a implantodontia é uma área importante. Mas a minha especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, apesar de eu também ser especialista em implantodontia. E a implantodontia ela é uma área restauradora com um componente cirúrgico. Ao final do dia, quem resolve é quem faz a prótese, não é o cirurgião. O cirurgião pode ajudar, facilitar ou complicar. Então, eu aprendi muito com a prótese também. Mas a minha área de essência, assim, e eu gosto de fazer trauma, e eu gosto da área da cirurgia porque ela é uma área que me permite, num dia eu estou no consultório, no outro dia eu estou no hospital, no outro dia eu estou fazendo outro caso, daí no outro dia eu estou discutindo outro tipo de caso, eu volto para o consultório, estou no escritório, planejo o caso, eu não consigo ficar parado, entrar no consultório 8 da manhã, sair 4 da tarde, todo dia a mesma coisa, isso não é para mim. Eu preciso estar sempre agitando alguma coisa diferente. Então isso me permite ter momentos de super intensos e outros mais calmos, e com isso eu vou tocando, é o que eu gosto de fazer, é estar sempre em função de cada dia uma coisa nova. E professor, o senhor, né, estamos falando aqui do trauma, ortognática, como que essas duas áreas favoreceram a implantodontia no planejamento, na função, na reabilitação? Deixa eu só inverter um pouquinho a pergunta. Se o senhor tivesse começado pela implantodontia e ido para a área de trauma, o senhor acha que o senhor teria uma visão diferente ou o caminho não importa muito? É mais fácil quem faz o grande fazer o pequeno do que quem faz o pequeno fazer o grande. Então, por exemplo, eu estou com meus residentes no plantão e tem alguém com uma fratura do osso zigomático e a gente tem que fazer uma abordagem para fixar aquela fratura. Eu falo, ó, tá vendo a anatomia? Quando a semana que vem ou amanhã nós for fazer um implante zigomático, é essa mesma anatomia aí. O cuidado biológico, o cuidado com o tecido mole, como o osso cicatriza, eu não aprendi com essa integração, eu aprendi com trauma, com fratura, com conceitos básicos de biologia. Então, interpretar imagens, tudo isso, como a gengiva cicatriza, como o osso cicatriza, interpretação de imagens, tudo isso eu aprendi em trauma, em ortognática, mas conceitos básicos de biologia. Tive ótimos professores nessa área então, o Christian me perguntou antes o que eu diria para os mais jovens, né? Tem que ter o que eu noto hoje é que os mais jovens, eles não focam em bons fundamentos. Eles querem ver eu fazer uma vez, ver no YouTube um vídeo outra vez, na terceira já sai fazendo. Exato. Na minha época eu tinha que ler um livro inteiro que está aqui atrás de biologia óssea. Exato. Ou eu que era muito curioso e gostava de ler isso. Mas a essência da biologia faz parte de todas as áreas. Entendendo como o osso cicatriza, quando alguém bota o implante no osso e me fala que tem que perfurar com cuidado, e irrigar, e baixa velocidade, e colocar o implante, então, eu já fazia isso aí com parafuso para fixar uma fratura, só preciso botar agora no lugar certo. Osso mais macio, osso mais denso, osso mais isso, mais aquilo, não é novidade nenhuma para mim. Então, para quem faz cirurgia. Então, acho que se eu tivesse começado na implantodontia e ido para a cirurgia, eu não sei se eu teria ido. Porque a complexidade é maior, o envolvimento médico é maior, o envolvimento hospitalar é maior,
São pacientes com outro tipo de necessidades, complexidades, né? Eu acho que o cara que é cirurgião maxilofacial que quer fazer implante, ele tem que aprender as coisas de implante. Posicionamento do implante, área restauradora, perfil de emergência, seleção de abutment, tecido mole, ponto. Então não é um cara assim que... Antigamente era assim, né? A piada era que o cirurgião bucomaxilofacial não sabia fazer implante, porque não tinha noção dessa finesse do tecido mole e posição. Enquanto que o periodontista demorava 3 horas para fazer um caso de total que tinha que botar 4 implantes. Hoje em dia isso tudo é piada, porque ótimos periodontistas fazem tão bem ou melhor do que cirurgiões. Então, o cara que faz implantodontia, ele não interessa se ele é cirurgião ou se ele é periodontista. Ele é um cara que está ali para reabilitar o paciente com implantes da melhor forma possível. Perfeito. Agora, o cara que faz implante bem não necessariamente vai saber fazer uma fratura de mandíbula, Perfeito. por exemplo. Que é... E Valdemar, você se dedica muito para a reabilitação de edêntulos totais, né, com implantes. O que te motiva a trabalhar nessa área tão desafiadora? E conta um pouquinho para a gente como que é aí nos Estados Unidos a reabilitação desses pacientes. Se é diferente aqui do Brasil ou não. Acho que não é diferente, acho que é a mesma coisa. A diferença que eu vejo positiva para o Brasil é que a implantodontia, ela permite que alguém tenha um bom conhecimento cirúrgico restaurador para poder um único profissional fazer tudo. Enquanto aqui não existe a especialidade de implantodontia, ela não existe. Então aqui ou são dois, ou cada um no seu consultório, cirurgião ou periodontista aqui e o restaurador ali, clínico geral ou protesista. Hoje em dia há um crescimento muito grande do protesista colocar seus próprios implantes dentro de um nível de complexidade que ele fica confortável. Já existe uma tendência muito grande hoje em dia do cirurgião bucomaxilofacial, em função do planejamento digital, planeja onde os dentes têm que ir online com o laboratório, põe os implantes, faz fotogrametria, faz um escaneamento na hora, no consultório do cirurgião, e no outro dia ele vai para o protesista para colocar os dentes. Ou trabalha no mesmo consultório. E aqui tem um nível crescente, um número crescente, né, de clínicos gerais que fazem um pouquinho de cada coisa, né? Então, o desdentado total, na verdade, o meu primeiro caso foi desdentado total. Lembra que eu sou antigo o suficiente para... A osteointegração começou para reabilitar desdentado total. E a maioria das pessoas faz casos normais, posterior, unitário, estético, enfim. E mesmo aí no Brasil já, como um cara especialista e relativamente conhecido na área, ninguém me encaminhava os casos fáceis, só me encaminhava os casos difíceis. Então aí eu comecei a usar meu conhecimento de cirurgião para fazer grandes enxertos ósseos, implantes zigomáticos, coisas mais complexas, isso lá desde atrás, né? Então, isso foi me dando uma experiência. Uma cirurgia para colocar 4 a 6 implantes, ou fazer um enxerto ósseo, ou implantes inclinados, ela requer uma experiência cirúrgica maior, que é um nível, pegar ali a nossa publicação da avaliação de risco do IHI, do SAC, ele é uma classificação mais complexa. Então, a minha experiência como cirurgião fazendo esse monte de outras coisas ajuda. E claro que eu trabalho sempre em conjunto com protesistas. Eu nunca fiz prótese, mas eu entendo o suficiente para resolver a vida do paciente. Sempre tive a sorte de ter ao lado bons protesistas também. O Cícero Genato, o João Emílio, o Dudu Pizzas do Canto, a Mariana, minha esposa, é protesista. Então, a gente passa, né, trabalhando, o Dean Morton, claro, o Eixal, são colegas que estão do meu lado a lado, eu nunca faço sozinho. Então, a prótese total ela é legal porque a implantodontia foi feita para reabilitar o inválido oral, como o professor Bruno Marques chamava, né? Reabilita a estética, reabilita a função, né? A diferença aqui nos Estados Unidos também que eu vejo é que aqui, infelizmente, eles têm uma tendência de extrair muito mais dentes que poderiam ser preservados do que aí no Brasil. A gente está numa campanha grande aqui nos Estados Unidos agora, eu e outros colegas cirurgiões e pério e prótese, para publicar artigos que são artigos de opinião, dizendo por que tem que extrair tanto dente bom em função de colocar um protocolo, o famoso All-on-4, ou outros nomes, né? E aí a gente tem mais dentistas, custa menos para fazer uma endo, uma prótese, um tratamento periodontal, se salva e preserva muito mais dentes do que aqui. Aqui tem muito menos dentistas, na média dos Estados Unidos inteiro, do que no Brasil, muito menos. Tem muito menos o custo de reabilitar, de fazer uma endo, uma prótese, uma pério, um aumento de coroa clínica
é maior. Uhum. E culturalmente, muitos pacientes, dependendo do lugar, não querem preservar os dentes. Eles querem, eu quero extrair tudo e botar implante, mas é um conceito errado. Então, essa é uma grande diferença. E aqui, por isso, também se faz muita prótese total, porque a maioria dos pacientes não querem preservar os dentes, tratar e botar só alguns implantes e fazer, ao invés de uma total, 2 ou 3 parciais, por exemplo, né? Mas sabe, professor, que aqui no Brasil a gente também está com esse dilema. Muitos dentes sendo extraídos sem necessidade para fazer reabilitação de arco total. É uma realidade triste. É uma falha da odontologia como um todo, né? Porque antes de ser cirurgião, eu sou dentista. Exato. Então, eu coordeno até hoje, mas era muito mais ativo na clínica de exodontia da nossa faculdade. Eu cansava de mandar paciente de volta. Disse, não, olha, esse dente não precisa extrair, é um absurdo. Uma carizinha de nada, vai lá tratar. E ligava para o cara da clínica geral, disse, olha, não é possível, não vai extrair o dente. Mas tem que fazer. Não, o paciente tem 30 anos de idade, é jovem, você pode tratar. Então, hoje a gente tenta preservar o máximo de dentes possíveis, né, porque implantes tem problema daqui um pouco. Não é uma coisa que não vai dar outro tipo de problema, mas vai dar também. Então, educar os pacientes é importante, ter essa consciência de que nada é melhor do que um bom dente natural. Exato, concordo plenamente. Eu, como periodontista raiz, então, né? Isso aí. Você tocou alguns pontos, na verdade vários, no mesmo contexto. Você primeiro tinha abordado a questão da nova geração de estudantes, vamos dizer assim, que vê ali algo, depois vai ver no YouTube, já quer sair fazendo. Depois você tem um outro pilar que você contextualizou, a diferença de alguns profissionais já entrando numa área que não tão familiar, mas fazendo ali coisa do protesista, fazendo a parte cirúrgica em certos casos, ou o clínico geral, e assim vai. Você pontuou alguma coisa. No final das contas, a conta chega, né? Então, no final das contas, vão ter complicações invariavelmente, né? O Buser fica falando aí do tsunami da periimplantite e assim vai. No contexto do arco total, toda essa mudança que a gente tem visto na geração implantológica, vamos dizer assim, você vê que a gente tem mais, como consequência, impactos biológicos ou técnicos? Onde que estão as falhas maiores nesse contexto todo? Ou um leva o outro? Eu acho que o maior são impactos biológicos, porque o que a gente vê de mais feito nessas clínicas organizadas, chama Dental DSO aqui, e também, eventualmente, a gente tem que fazer um caso desse, extrai os dentes, faz uma alveoloplastia relativamente grande para colocar os implantes, para fazer uma prótese total fixa em cima de 4 ou 6 implantes, né? Na hora fica bonito, mas se a pessoa não tem os cuidados necessários, e se o paciente não tem os cuidados necessários e o colega também não tem, um paciente de 30 anos, o que vai acontecer daqui a 20 ou 25 anos, quando o cara ainda vai ser jovem, vai ter 55, 50 e poucos anos, né? Então aí que eu concordo com o professor Buser, o Stephen Chen, quando eles falam que a periimplantite não é uma doença, é uma complicação. Implantes que não estão posicionados na posição vertical correta, seleção de abutments incorreto, falta de perfil de emergência correto para a higienização. Esses, de novo, conceitos fundamentais básicos que têm que ser seguidos. E é difícil colocar isso na cabeça dos jovens alunos e jovens residentes, porque eles têm que entender que tem coisas que são imutáveis, biológicas e mecânicas. Isso faz parte do conceito de tratamento. Então, o momento de fazer a extração, implante, tudo bem, pode ser, cada caso é um caso, mas nada muda a forma que o osso cicatriza, a relação biológica da transição. Isso tem que ser bem estudado, e cada uma situação pode ser um pouquinho diferente da outra, né? Se o cara entende o conceito biológico fundamental, ele vai fazer um bom tratamento. Agora, se ele não está pensando nisso, só está pensando em botar um pino dentro do osso e botar uma prótese em cima, sem entender que daqui a 3 ou 5 anos aquilo pode dar problema, aí complica. Então, eu acho que é mais biológico pela falta de conhecimento e escolher o momento correto de fazer o tratamento, e também detalhes fundamentais em conceitos da biologia óssea de tecido mole ao redor do implante, da zona de transição,
que ajudam. Isso sem contar a oclusão e materiais, que aí tem as complicações mecânicas. Mas a complicação mecânica, ela vai acontecer por uso e vai ser resolvida, troca a prótese, conserta. O problema é a complicação biológica, que leva a perda óssea progressiva, inflamação, supuração, perda de implante, e aí atrofias mais severas, e por isso que o zigomático, por exemplo, voltou à moda, porque todo mundo já tinha meio parado de usar implante zigomático. Eu fiz meu primeiro implante zigomático em 1999, então não é nenhuma novidade. Agora voltou. Por quê? Porque as pessoas perderam já aquele osso maxilar todo e não querem mais fazer enxerto, esperar 6 meses. Então, tem o conceito do imediatismo, né? Então, tudo isso tem que ser bem pesado nas indicações. Assino. Ô, Valdemar, vamos mudar, recalibrar a bússola um pouco, vamos falar de ITI, que eu sei que isso está bem tatuado em você. Eu te conheci, de fato, pessoalmente pela primeira vez, foi no Consenso em Amsterdã, não foi? E a gente participou do mesmo grupo e depois, posteriormente, no mesmo grupo de novo, em Portugal. E eu sei que você tem, assim, muito carinho, você sempre teve um vínculo muito grande, você é um embaixador e assim vai. Como é que foi a entrada do ITI na sua vida e o que isso representa num contexto profissional hoje para você? Sem dúvida é uma associação que mudou a minha vida, né, profissional e pessoal também, né? Já visto os amigos todos que eu tenho até hoje aí, como tu e outros vários. Mas lá em 2000, eu comecei a fazer implantes no Brasil em 92, 93, com o José Cícero de Nato, que até hoje está lá em Porto Alegre, protesista, implantodontista. E eu era muito envolvido com o sistema Bradmark, porque desde o início a gente queria trabalhar com implante que tivesse evidência científica. E na época a gente tinha que passar uma hora convencendo o paciente a fazer implante. Quando em 2001, 2002 mais ou menos, o mundo inteiro dos implantes começou a ir para a superfície tratada, conexões internas, e aí a Straumann entrou no Brasil oficialmente, se não me engano, em fim de 2001 ou 2002, eu já era um jovem Key Opinion Leader da Nobel, né? O Nobel Pharma na época. E aí fui convidado a fazer o ITI Education Week em Bern com o professor Buser, 2003. E aí eu fui a Bern fazer em 2003 o Education Week com o professor Buser. Parênteses, ele teve aqui o ano passado e pegou o mesmo certificado meu de 2003, eu abri e ele assinou. Depois de 20 anos, completamente aprovado, né? Ai, que De legal, 2024. gente. Mas aí eu voltei para 2013 e comecei a me envolver. E também aí eu tive muito boa receptividade. Não existia seção do ITI no Brasil. Então, o Pedro Tortamano, de São Paulo, o Maurício Araújo, o Luiz Lima, eles eram os fellows, a Suzelei Camargo de São Paulo, já eram os primeiros fellows do Brasil, né? Tinha mais um ou dois caras, o Leandro, Evandro Amarista, eram fellows. E daí nós criamos a seção do ITI Brasil, em 2003 ou 2004, onde o Pedro foi o primeiro chairman, e 2005, se não me engano, foi o primeiro congresso do ITI Brasil, em São Paulo. E em 2007 eu virei, então, o chairman do ITI Brasil. E como chairman do ITI Brasil, eu fiz 2 congressos, um em São Paulo e outro em Gramado, na verdade, né? Que nada mais óbvio que levar o ITI, uma coisa suíça, para Gramado, né? Aliás, o próximo também vai ser em Gramado. Então, eu comecei a me envolver como chairman, a gente ia para a Suíça uma vez por ano, eu comecei a conhecer mais pessoas, comecei a ser convidado, meu primeiro consenso do ITI foi em 2008, em Stuttgart, e ali eu conheci caras que são meus amigos até hoje, Mateu Chiapasco, o falecido professor Dieter Vanguard, mas o Mateu Chiapasco, o Luca Cordaro, o Dean Morton, todos eu conheci ali em 2007, 2008, nessas reuniões. Então, a partir daí, eu nunca parei de me envolver, né? O professor Buser me deu muito apoio, quando ele foi o presidente, ele criou o conceito de study clubs, nós largamos, eu era chairman no Brasil, criamos os primeiros study clubs, Study Club Porto Alegre 1, foi o primeiro do Brasil a ser criado, em São Paulo, também, e depois o Porto Alegre 1 e o de São Paulo, e hoje o Brasil é o maior número de membros do ITI no mundo, passou os Estados Unidos, né? Então, eu fui no congresso do ITI no Rio agora, me fizeram uma homenagem lá, muito legal. Então, e eu depois participei do Comitê Global de Educação por 8 anos, do Comitê Global, sob a presidência do Buser e do Stephen Chen, né?
praticamente todos os Treatment Guides têm um capítulo nosso lá. Eu ajudei muito a Charlotte Steele no desenvolvimento, antes dela ser presidente do ITI. Eu e ela começamos a desenvolver o ITI Online Academy, isso lá, fazendo reunião por Skype, antes de Zoom ser alguma coisa, a gente fazia reunião por Skype, e indo muito, 2 vezes por ano daí nesses encontros do ITI, né? Então, o ITI me ajudou muito, aproveitei as oportunidades, publiquei muitos artigos, fiz todo um network, e se não fosse o ITI, eu não teria conhecido o Dean, não teria vindo para os Estados Unidos e todas essas coisas, esse currículo todo, e até hoje sou muito envolvido, né? Fui o primeiro autor do consenso do ITI Zigomático, agora a gente está criando uma coisa nova, aguardem, vem novidades por aí, uma associação que é um spin-off do ITI, chamado AOMI, Academy of Oral Maxillofacial Implantology, que é uma área da implantodontia para as regiões maxilofaciais, né, que já foi lançada na Ásia, e ela é vinculada ao ITI em várias áreas, várias formas. Então, eu continuo envolvido. Eu sou um cara que gosta de participar de associações. Me deram as oportunidades certas, eu trabalhei bastante e continuo trabalhando, sou um apaixonado pelas associações. O ITI, o que me pedirem, eu faço, porque eu acho que é uma associação com respeito global. Tu vê os melhores profissionais do mundo estão vinculados ao ITI, 25 mil membros no mundo todo, né? Eu digo para os meus residentes, se tiver quem se associar numa associação, quem quer fazer implante, vai no ITI e vira membro. Então, acho que é uma... Eu não estou em posição de liderança nenhuma mais, mas continuo contribuindo no que eu gosto, que é a parte de educação e a parte de pesquisa e educação, enfim. Que legal escutar essa Nós somos história. aqui em Indiana um ITI Scholarship Center. Aqui nós recebemos um ITI Scholar todo ano, né? Aqui. E continuamos muito ativos dentro do ITI, mesmo não estando em cargos de liderança ou políticos, né? Que legal escutar essa história. Eu, perto de vocês, sou uma bebê dentro do ITI, que eu faço 1 ano e pouquinho só que eu sou membro, deveria ter me associado antes, e ontem tive a oportunidade de dar minha primeira aula no Study Club aqui em Curitiba. Parabéns. E estava uma ITI Scholar, ela tá no Canadá, e veio passar 2 semanas aqui no Brasil e estava junto com a gente lá. Muito legal essa comunidade, é uma comunidade realmente muito importante para a implantodontia. E, professor, na formação dos implantodontistas mais críticos, aqueles que têm bastante embasamento científico, qual que é o papel do ITI para esses profissionais? O ITI ele tem vários níveis de educação para todos os gostos, né? Então, quem está voltado à pesquisa pode aplicar para bolsas de pesquisa. Quem está num centro de ensino pode virar um scholarship center. Infelizmente, a verba, claro que cresceu muito o número de membros e sócios, enfim, né? Membros do ITI, mas então o valor, eu também tive sorte, né? Numa época rica, eu diria assim, tinha muita verba e pouca gente, então era mais verba por pessoa do que existia antigamente. Hoje, em função das coisas do mundo normais, né? Já não se tem tanto quanto tinha antes, mas ainda é uma situação muito forte financeiramente. Então, eu diria... ver tudo que tem no Online Academy, ler as conferências de consenso, os artigos, as revisões sistemáticas. Os clínicos acabam lendo mais as recomendações clínicas do que a revisão sistemática. O cara que é mais acadêmico, ele vai ler a revisão sistemática. Colaborar de alguma forma na sua comunidade, incentivando, aplicar para bolsas de pesquisa, todo ano tem oportunidade. Aqueles que são jovens, eles podem aplicar para um Digital Fellowship, tem vários lugares do mundo que tem, para um ITI Scholarship, que tem muitos lugares do mundo que tem. Então, se envolver, o ITI oferece oportunidades para todos os gostos, vamos dizer assim, né? Bom, e agora vamos mudar um pouquinho o foco aqui da nossa conversa, já estamos chegando também perto do fim desse bate-papo maravilhoso. Vamos conhecer um pouco mais o outro lado do professor Valdemar Polido. Eu ouvi falar que você toca bateria. Como que a bateria entrou na tua vida? Como que isso te estimula? Conta um pouquinho pra gente. Tem um grande culpado, mas eu já vou acusar ele daqui um pouquinho. Mas eu sempre fui um cara que gostei de música, sempre. Eu estudei piano dos 6 aos 12 anos e cresci numa casa cheia de música. E aí, anos atrás, eu sempre quis tocar bateria, sempre. Mas nunca tinha sentado numa bateria. Mas eu sempre quis tocar bateria.
Aí eu acho que foi no início da pandemia ali, em 2020, um dia eu acordei um sábado de manhã e falei para minha esposa assim, eu vou lá comprar uma bateria. Que tu vai comprar uma bateria? Vou comprar uma bateria. Vou lá comprar uma bateria. Vou comprar uma bateria eletrônica, para não te incomodar. E fui na loja e comprei a bateria eletrônica. Naquele sábado de manhã, fui lá, achei uma lá, não era tão cara, e comprei. A bateria, o banquinho, alto-falante, o headphone eu já tinha. E aí veio com algumas aulas no Guitar Center, aqui é um centro de música aqui, fui lá e comecei a fazer aula. Era eu e uma barreira de vidro no meio, de máscara, e o cara de máscara, o cara me ensinando a tocar bateria. Aí eu entrei num aplicativo e comecei a tocar bateria. Aí, numa dessas coisas vai chai, o outro, meu incentivador tá aí, o Christian Jerry, que é um baterista profissional, eu sou um amador, ele é profissional. Aí eu comecei a falar com ele de bateria, ele falou, eu toco. Ele começou a mostrar, ele tocou, não, isso aí é profissional, tem uma banda, eu sou um amador. Mas um momento desses, eu realmente, todos os dias, eu comecei a tocar bateria, todo dia, 30, 40 minutos, uma hora, todo dia. No aplicativo, o exercício, aprendi a ler a pauta e aprendi o que era isso, e flams, e fills, e isso, e tudo. E aí eu troquei a bateria, comprei a bateria igual a do Christian, porque ele falou, a minha é essa. Eu falei, essa aí só tem na Alemanha. Eu mandei buscar da Alemanha a bateria. Ô, louco, Cris, E olha aí. aí, hoje meu filho tem 10 anos, o mais novo deles, e ele faz bateria já desde os 6. Olha E só. agora está no piano também, piano e bateria. Então é o meu desestresse. Se eu estou um pouco cansado, né, eu ligo a música, vou lá para o porão. Meu maior elogio é quando eu deixo a porta aberta e a minha mulher não manda baixar o volume nem botar no headphone, quer dizer que ela está gostando da música. E a gente vai para lá e fica. Então eu daí comecei a estudar mais. Aí virei realmente uma aficionada. Tenho livros de bateria, podcast de bateria, tudo que tem a ver com bateria. Vou para concertos e filmes, caras tocando bateria, e tento aprender mais. E eu hoje, assim, se eu tivesse mais tempo, meus alunos perguntaram outro dia assim, pô, parasse de ser cirurgião, tu queria ser o quê? Você queria ser baterista, uma banda de rock and roll. Não tem outra coisa para ser. Gosto de rock and roll, aprendi um pouquinho de country, disso, aquilo, porque é aqui, mas não é meu negócio, é rock and roll mesmo. E sei os bateristas. Então é um hobby. Eu sempre gostei de música. E acho que eu toco bem, para quem está 4 anos aí, 5, tocando. Poderia tocar melhor se eu tivesse mais dedicação em uma banda ao meu redor. Estou tentando fazer com meus residentes uma banda do departamento Olha, eu agora, queria ver você tocando mas ninguém bateria. toca muito. Num próximo evento aí, vamos fazer Aí, uma Christian, ao vamos vivo com uma organizar. bateria. Olha Mas só. é uma paixão, é um hobby legal que eu gosto, entre outros que eu tenho, como jogar tênis também. Mas a bateria é o meu A hobby válvula de preferido no escape, momento. digamos assim, né? Vamos Válvula de desestressar, vou para a escape, isso aí. bateria. A gente tem que Olha, estar mas focado na música, no ritmo, no movimento, né? Tem que estar em forma física, porque cansa. Então é um bom esporte. olha, Valdemar, mas isso parece que conclui tudo que você falou sobre a sua trajetória, sobre timing para as coisas, sobre ter paciência, sobre ser constante, sobre consistência. Isso tudo, queira ou não, é aplicado na música, né? E se É, a gente tivesse que fazer um mais do que não. paralelo, né? Fazer um paralelo, por exemplo, um planejamento odontológico, e você tem que aprender uma música, você vai ter uma introdução, você vai ter a parte de estrofe, você vai ter refrão, todas as construções que um planejamento de reabilitação Isso, vai ter também, né? isso aí. Eu acho que o importante, sabe, que assim como uma mensagem que eu escutei isso, eu achei legal, vou reproduzir. Por que que as pessoas como um Tom Brady ou um Patrick Mahomes, falando de quarterbacks, ou um cara do futebol nosso aí, que é um exemplo de jogador, né? Não é o talento só, é o que eles chamam de ética de trabalho, é o work ethics. O Tom Brady não dão essa moral toda para ele, mas ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele foi escolhido lá 300 e pouco no draft, né? Então, quando o cara trabalha a mais e se dedica e aprende o fundamento, eu não quis chegar a tocar música, pegar a bateria, já ligar o som e sair acompanhando. Eu quis ler como é que lê pauta, qual é a teoria por trás da bateria, por que cada um daqueles tamborzinhos lá tem um significado diferente. Então eu fico horas afinando, calibrando aquele negócio, porque eu quero que aquele seja um som perfeito. Então esse nível de foco e dedicação, lá adiante, parece que eu estou atrasado, né? Pô, por que está perdendo tempo fazendo isso? Mas espera que daqui a um pouco vai acelerar lá na frente.
e vai fazer as coisas se conectarem e ter bons resultados. Então, acho que isso que é importante. Quem quer ter esse sucesso, essa dedicação e continuar tendo, não pode parar, e é o work ethics, a ética de trabalho. Tem em mente que não pode pular passos ou queimar etapas. Tem que ter um bom conhecimento fundamental, seja lá o que for fazer, de música, bateria, jogar tênis, a operar, ou botar implante, ou fazer o que seja que tem que fazer. E quando a pessoa entende o fundamento da coisa, as bases fundamentais, conhecimento básico, ela acaba construindo em cima de alicerces fortes. Senão fica um troço meio fake, o cara vê no YouTube, faz ali, daqui a um pouco vai dar problema, não sabe nem por que deu errado, né? Por que eu não melhoro na bateria? Pô, não sei nem segurar a baqueta diferente, eu não sei nem do jeito que ela vibra ou não vibra, onde é que tem que estar em cima do tanque, sabe? Então, essas coisas são importantes. Então, estudar bastante, se dedicar bastante e sempre dar um pouco a mais, fazer um extra. O cara que faz o extra nunca se arrepende. Ademar, isso vai exatamente o que eu ia te perguntar, porque e você já amarrou aqui, exatamente com o work ethics e fazer o a mais, né? Porque o basal é o mínimo que se pode fazer, né? Agora, se a gente olha num contexto, a odontologia ampliando, e agora para já encerrar, a gente vê uma saturação grande, né, Valdemar, de faculdades, de profissionais, o equilíbrio entre pacientes e profissionais, os grandes centros, e a gente vê que tem uma grande massa da população odontológica, diríamos assim, né, novos profissionais, que fica meio perdido, né? Eu vejo muito essa conversa ver um reflexo no Instagram de uma odontologia glamourizada e o dia a dia dele não é tão glamourizado assim, e tem o Valdemar Polido lá em Indiana University e assim vai. Então, se você tivesse que falar pro Valdemarzinho que está vindo aqui, que conselho você daria? Olha, cara, é difícil, porque eu vejo o que acontece aí, eu tenho uma irmã dentista aí, eu tenho uma cunhada dentista aí, eu tenho uma sogra dentista aí, amigos meus dentistas aí, a minha clínica ficou aí, né? Passei para eles tudo. O mercado aí está complicado. Mas o que eu vejo é que, veja bem, só o Brasil, o Brasil tem mais universidades de odontologia do que o mundo inteiro somado. Uhum. Então isso é bom porque faz o cara ter que ser bom para competir no mercado. Por outro lado, é um mercado que é difícil. Mas o que eu vejo é que aqueles que fazem bem feito, bom relacionamento pessoal, honestidade, veem o melhor para o paciente e tem bons conceitos fundamentais de formação, então sempre buscando se atualizar, acabam se dando bem e tendo o seu bom volume de pacientes que mantém o cara funcionando bem financeiramente, sustentando sua família, e sendo feliz, indo para casa e botando a cabeça no travesseiro e dormindo bem à noite. Então, eu acho assim, quem está muito, 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 muito em social media e tem muito tempo de fazer muita outra coisa, o consultório não está ocupado, porque tem que ter tempo para fazer isso tudo, né? Então, a pessoa tem que ter hoje em dia, obviamente, uma presença de marketing, de social media, é inevitável, tem que ter. Mas eu acho que tendo bons conhecimentos fundamentais, se atualizando, sendo uma pessoa séria, honesta, que busca uma atualização constante, uma vez por ano vai no congresso, é sócio do ITI, ou da Associação de Periodontia, ou de cirurgia, sei lá o que for, de prótese, e o cara tem um bom networking, e é uma pessoa séria, ele vai se dar bem. Tem mercado para todo mundo. Sabe? Tem que viver dentro do seu mercado e o cara conquista seu espaço naquela área e vai melhorando. Então, acho que esse que é o conselho que eu daria, é não parar de se atualizar, ser uma boa pessoa, correta, honesta, eticamente correta e querer o melhor para o seu paciente, não fazer no paciente o que não faria na pessoa da tua família, né? E ter bons conhecimentos fundamentais. E aí, o resto é investir o que dá, porque nem sempre dá, investir em cursos, investir em atualização, investir em tecnologia, usar os melhores recursos que dê para usar para estar sempre um passinho à frente. Eu acho que isso eu sempre fiz também. Eu gastei o que eu não tinha para ter uma coisa antes, para ter um recurso de tecnologia que eu não tinha. Então, às vezes, eu deixava de fazer um negócio para minha casa para comprar um negócio que eu precisava ter, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, não tenho mais esse problema, porque se a universidade me dá, eu pego. Se ela não me dá, eu não tenho. É isso, né? Porque eu não tenho consultório.
Então, o cara de consultório tem que ter essa... E outra, aprender muito gestão. Eu vejo muito consultório muito bom, o cara está cheio de pacientes, está sempre remando, porque falta conhecimento em gestão financeira. Gestão, porque o cara que é dono de consultório, ele também é um administrador, ele é dono de uma empresa. Ele tem que ser dentista, marketing e um bom administrador, gestor de pessoas e gestor financeiro, né? Exato. Então, cursos de formação em gestão financeira e gestão de pessoas, talvez é o que menos tem aí no Brasil na área médica odontológica. Tem muito curso de prática, como botar implante, como isso, como aquilo. Pô, mas e o curso de gestão financeira, de gestão de pessoas, administrar a equipe, o workflow da equipe? O paciente entra uma porta, como é que ele é recebido por toda a clínica? Essas coisas eu acho que valem um investimento dentro de uma prática sólida e baseada em evidência e com bons conceitos, né? Nossa, E cabe também oportunidades no exterior, né? sim. Cada vez mais. Nunca vi tanta gente querendo ir para o exterior. Aqui toda semana eu recebo e-mail, Instagram. Então aqui tem outras oportunidades para o cara vir morar nos Estados Unidos, não só com professor. Ele pode vir para cá e fazer um curso que chama International Dental Program. Várias universidades oferecem, 2 anos e meio. Revalida o diploma do cara. Só que tem que pagar esse curso, não tem que se mudar para cá, tem que pagar o curso, então tem que ter um pouco de condição financeira ou pegar um empréstimo, tem que arrumar um visto, mas existem formas, pode vir para cá e fazer um pós-graduação. Eu fui professor, mas a minha esposa veio de esposa, e depois ela fez 3 anos do curso de prótese de novo, já sendo protesista, fez todos os boards locais e revalidou o diploma dela. Então ela se esforçou quase mais do que eu. Eu me esforcei uma carreira inteira. Ela se esforçou com um filho pequeno em casa, 3 anos, para revalidar um diploma, né? De todos os dias, com aula, com isso, com aquilo, mais eu incomodando e o filho. Mas revalidou o diploma dela. Então hoje ela trabalha em consultório particular, né? Mas ela foi atrás, buscou, não ficou em casa acomodada, e difícil, mas não é impossível. E conseguiu. Então, tem caminhos na revalidar o diploma, como refazendo a odontologia, 2 anos e meio, ou refazendo um pós-graduação. E aí fazendo os boards do estado local e tendo a sua licença. Exato. Tem muita gente querendo ir embora do país, porque o nosso país aqui, em determinados assuntos, está bem complicado. Mas, professor, as dicas que o senhor deu aqui, conselhos para um jovem dentista, foram valiosas. Eu acho que é um ponto bem importante a pessoa sempre adquirir conhecimento, ser ético. Eu acho que isso faz você se destacar realmente e atingir um nível de excelência na profissão. Bom, eu acho que agora a gente pode encerrar, infelizmente, né? O professor Valdemar é um bate-papo leve, gostoso, e a gente só tem que agradecer por você compartilhar a tua trajetória, a tua visão, as tuas paixões. Eu acho que isso vai incentivar muitos dentistas que vão escutar esse episódio, que foi realmente fantástico. Muito obrigado pela oportunidade, espero que várias pessoas escutem. Valdemar, eu sou fã incondicional, desde que eu te conheci, eu já sabia toda a sua história, sua reputação antecede a sua presença, e eu só tenho que te agradecer tudo que você compartilhou, por se disponibilizar. Não sei se as pessoas sabem, mas a gente não paga nada para os convidados. O Valdemar está aqui de boa vontade, acordou cedo, se arrumou, preparou todo o esquema para estar aqui voluntariamente compartilhando toda uma bagagem de vida, de carreira, de pessoa. E, Valdemar, obrigado. Eu que agradeço. Isso aí é um mínimo, Christian, que eu posso fazer, especialmente para ti, porque é meu professor de bateria particular. Eu incomodo ele de madrugada, que eu não me dou conta que eu estou 6 horas de fuso horário com ele. Manda mensagem às 3 da manhã para ele me dar uma dica de bateria. Então, continua me ensinando bateria, que eu continuo colaborando contigo e com vocês aí no que forem necessários. Bateria tá fácil, a gente tem um acordo então. Show de bola. Muito obrigado. Gente, muito obrigada por você que ficou com a gente até aqui o fim, nos escutou. E se você gostou desse episódio e dos outros do Dental Unit Podcast, segue a gente, compartilha, pede para os amigos assistirem, porque isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.